há algum tempo desse interesse. Na verdade, o Arana, vamos lá, o Arana desperta interesse de todos os clubes. Se pá, até o Palmeiras, o Fluminense, todo mundo quer. Porque e o Corinthians, que tem o Fábio Santos, por exemplo, que já está com a idade avançada e não é uma unanimidade, o Corinthians estaria de olho. Agora, o que o Thiago Fernandes apurou sobre a possibilidade do Arana não permanecer, porque eu também tenho uma informação, que inclusive busquei agora há pouco, mas antes a sua. Por desejo do Atlético, essa negociação não aconteceria, porque já existe uma conversa da diretoria com o staff do jogador para que ele permaneça por mais tempo. Importante lembrar que o Arana tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024 e existe no Atlético já o interesse de mantê-lo, de ampliar esse contrato e valorizar o vínculo do jogador. Então, já começaram as tratativas, já começaram as conversas para que o Arana renove o seu contrato. O Atlético aposta, dentre as várias coisas que o Atlético tem ali de vantagem ou de ponto positivo, como o Arana já estar adaptado a Belo Horizonte, a identificação com o clube, o Atlético aposta também na boa relação com o staff do jogador. Lembrando, ele é representado pelo Elenco Esportes hoje, do Fernando Garcia e do Guilherme Miranda, e essa empresa trabalha também com o Edenilson. Foi a responsável por trazer o volante, que foi um pedido do antigo treinador atleticano à diretoria. Então, existe uma ótima relação entre Atlético e Elenco Esportes, e o Galo aposta nisso também para conseguir a manutenção do jogador. Bom, o que eu tenho de informação, que eu busquei, é que, inclusive, há uma vontade do jogador em permanecer no Atlético. O que eu tenho de informação é que há uma vontade do Arana em permanecer. Ou seja, se o Arana tem vontade de permanecer, Dólar, e o Atlético, obviamente, interesse em permanecer com ele aqui, acho que entre uma situação e outra, a coisa está caminhando para renovação. Caminhando, mas a gente sabe que no futebol também esse acordo muitas vezes fica um pouquinho mais complicado do que parece. Do Corinthians também, né? Aí vai depender muito dos valores envolvidos, o que vai acontecer aí no meio dessas conversas, mas não tenho a menor dúvida de que para o Atlético a melhor saída é a permanência do Arana, até porque... Vale o esforço, né, Dó? Vale demais, ele é disparado o melhor lateral esquerdo. Sabe por que essa pessoa do Atlético falou comigo? Que o Arana reconhece... Gente, eu não posso duvidar da índole do cara. Claro. Que o Arana valoriza muito ele ter chegado até a seleção pelo Atlético. A contusão veio, o Atlético cuidou, ele se recuperou e está muito bem, muito bem. E segundo o que me consta, que me informaram, ele valoriza isso. Valoriza o esforço do Atlético de contratar, o esforço do Atlético em cuidar, a chegada na seleção através do Atlético. E ele tem uma história no Corinthians, mas o Atlético hoje está num patamar que consegue disputar, né? Só que, e aí assim, eu penso que pro Atlético, né, eu não pago as contas do clube. Né? Então, estou numa posição muito fácil aqui também. 4 aí para ficar com ele. Eu acho que o Atlético não deveria medir esforço, deveria equiparar salário com as grandes estrelas mesmo do futebol brasileiro, fazer um contrato longo, fazer progressão salarial, fazer plano de marketing, o que tiver que fazer para convencer mesmo o Arana a ficar, assim, até aposentar, se for o caso, porque o Atlético não vai encontrar no mercado um lateral da mesma qualidade, vai ser muito difícil de repor, ele já é ídolo da torcida, já tem uma identificação, usa a camisa 13, né? Então dá para usar isso também, então assim, o Atlético precisa fazer todo o esforço possível para manter e por muitos e muitos anos o Arana, porque o que ele entrega dentro de campo, o Atlético não vai conseguir com o outro facilmente. Ô Dola, eu posso falar a respeito do bate-papo que a gente estava tendo ali fora? Claro. Antes do programa começar, quando a gente foi falar a respeito do Arana, o Dola, a gente conversando a respeito disso, a gente pensou assim, o Atlético recentemente perdeu um personagem que era muito querido pelo torcedor, tô falando do Alan, que foi um pouco traumática a saída dele, foi pesada para o torcedor do Atlético, cabe a forma que foi, para o clube que foi, então tudo isso pesou. Então o Atlético está um pouco mordido com essa situação. E isso pode fazer o quê? O Atlético fazer um esforço sobrenatural para não perder um jogador tão identificado, tão querido pelo torcedor atleticano num momento como esse. O que seria para o torcedor do Atlético pensar, no ano de 2023 perdemos o Alan para o Flamengo.
Aí depois, ao final do ano de 2023 ou no início de 24, o Atlético perde o Arana para o Corinthians. Isso seria uma bomba caindo dentro do Atlético. Então o torcedor do Atlético espera que a diretoria faça todos os esforços para ter esse jogador aqui por um longo tempo, como muito bem disse o Dólar. E uma outra coisa, com o tempo, o Arana vai mais uma vez voltar à seleção brasileira. Pelo futebol que ele tem, pela capacidade que ele tem. Totalmente. Então, o Diniz hoje olha para o Arana como um possível nome a estar em convocações futuras. Então, o Arana tem um lugar, tem um ambiente muito querido, que ele continue aqui no Atlético, porque ele vai ser muito importante. E o Atlético tem que entender que é importante olhar para o mercado, né? Se tem o jogador, se bom, eu vou renovar aqui, mas se tiver um negócio ali na frente, eu consigo vender e tal. É importante olhar isso. Mas o jogador que também tem uma entrega técnica de qualidade absoluta, esse cara também você tem que contar com ele aqui. Fazer um contrato mais extenso, ter a segurança de que na lateral esquerda você vai ter qualidade absoluta, padrão de excelência na lateral esquerda. Então é o seguinte, renovação do Arana, segundo o que eu tenho de informação, já começa a ser discutido, o Thiago trouxe aqui confirmando. Agora, você também pode renovar sua casa, porque de um pequeno reparo, a construção dos seus sonhos, fala com a